Saudações a todos. Meu nome é João Rodrigues. Eu sou professor aqui na nossa MK Academy e hoje nós vamos trabalhar o tema Character Design, ou seja, design de personagem. Esse tema que é tão importante não só na indústria de jogos, como na literatura, nos quadrinhos, no cinema, em qualquer lugar em que você precise criar um personagem. Quanto mais profundos forem esses personagens, quanto mais carismáticos, maior a possibilidade das obras em que esses personagens estão inseridos alcancem seu objetivo, que é o de despertar empatia das pessoas que consomem essas obras. Um bom ponto de partida para iniciar a criação de um personagem é um background, que seria a origem, as motivações, ou seja, o que move o personagem. Esses são elementos que dão uma base sólida para um projeto. Perguntas como de onde vem, como foi seu passado, quais seus objetivos, ajudam na criação de características que podem enriquecer o personagem. Veja, por exemplo, um personagem como o Kratos, da franquia God of War. Elementos como sua pele branca, o formato das suas armas, suas cicatrizes são reflexos da sua história, fazem parte do seu storytelling, ou seja, por si só, esses elementos, seu visual, seu modo de agir, são elementos que contam a história desse personagem. Mesmo que no enredo esses detalhes não sejam expostos explicitamente, eles servem para que o próprio designer compreenda melhor sua criação e acrescente elementos visuais e de comportamento que deixem o personagem mais interessante, mais agradável. Qual o seu temperamento, do que esse personagem gosta ou não gosta, ele tem manias? Essas e outras questões podem influenciar como esse personagem ele se move, como são suas expressões, como reage às situações. Veja no caso do Sonic, por exemplo. Ele é um personagem que foi feito para passar essa ideia de radical, de uma coisa jovem, dinâmica, veloz. E isso se reflete não só na forma como o corpo dele é estruturado, pernas longas, os seus tênis grandes, vermelhos e também a sua própria expressão. Boa parte das imagens que você pega desse personagem, ele vai estar com um sorriso debochado, numa pose dinâmica. Então é uma forma de tentar reforçar essa personalidade do personagem no visual e na forma dele de interagir, na forma dele de agir. Isso pode influenciar power-ups de um personagem e inclusive em poderes do personagem. Essa personalidade bem definida pode ajudar nesse quesito para demonstrar esses traços de personalidade que podem influenciar inclusive o próprio gameplay. A forma como esse personagem se move, as animações desse personagem. Se você pega, por exemplo, quando ele fica parado, muitas vezes ele vai se demonstrar inquieto, bate no relógio para apressar o player, chegando ao extremo de, em alguns jogos da franquia, ele forçar o game over se ele ficar muito tempo parado. Então é tudo para reforçar essa questão da velocidade, essa questão da juventude, do dinamismo. Então tudo no personagem flui para esse ponto, tudo no personagem contribui para que isso aconteça. E é isso que nós temos que tentar imprimir nos personagens que a gente cria, criar uma personalidade marcante e fazer com que essa personalidade ela seja notada, que ela influencie outras partes do projeto. Todos esses pontos abordados até esse momento são uma boa base para você começar a desenvolver aí o conceito do personagem. E é interessante que você coloque esses pontos num papel. Quando você transforma os pensamentos em palavra escrita, ajuda você a organizar suas ideias. Não tem receio de fazer uma ficha desse personagem, realmente escrever ali esses detalhes, porque quando você faz essa atividade, você se força a pensar nos detalhes, você se força a fazer ali uma boa base e, além disso, fica como um registro para que você depois não deixe alguma ideia escapar. Feito isso, acho que já é hora de passar ali para a fase do conceito visual do personagem.
aquela ideia de criar o conceito visual daquele personagem e fazer ali realmente uma imagem desse personagem. Mesmo que o jogo vá ser 3D, é interessante você ter esse conceito inicial ali do personagem para que essa ideia ela se solidifique. Além, é claro, de adicionar todos aqueles elementos que você criou no background, que você pensou de personalidade para aquele personagem, incrustar essas coisas no visual desse personagem, existem outras coisas que você pode também trabalhar ali quando você está criando um design de personagem, essa parte visual do personagem. A primeira dica, uma dica bem interessante, é a questão das formas básicas. O quadrado, o triângulo, o círculo. Essas formas mais simplificadas, elas carregam uma série de significados. E quando você utiliza um personagem com certa predominância dessas formas, você acaba fazendo com que esse personagem ele tenha algumas características imbuídas na próprio visual desse personagem. Você pega, por exemplo, o quadrado. O quadrado ele tende a passar essa ideia de estável, de alguma coisa que fica reta, que se encaixa, uma coisa organizada. Então, quando você pega personagens que têm formas predominantemente quadradas, né, retangulares, você vai ter personagens que passam essas mesmas sensações de algo que é certo, algo que é estável, algo que é organizado, algo que remete à lei, né? Alguma coisa nesse sentido. Essa ideia do personagem que ele é mais o herói, que ele é mais o cara certo da história, ou que, dependendo de como você faz, que ele é o certinho demais, quadrado, chato. Então depende de como você trabalha isso. Já quando você trabalha com personagens de forma triangulares, você passa essa ideia de algo mais agressivo, algo mais dinâmico. E aí geralmente você vai utilizar mais essas formas para fazer vilões ou personagens agressivos, né? Personagens que passam a ideia de serem agressivos, de serem violentos. E quando você trabalha personagens que são circulares, né, que têm predominância de formas circulares, você passa ali aquela ideia de um personagem que ele é mais amigável, confiável, menos agressivo. É uma boa forma ali que você geralmente vai trabalhar ali quando você quer passar a inocência de um filhote, por exemplo. E essas coisas acontecem muito por essa questão de como que nós entendemos as formas em si. Se você pega um quadrado, ele geralmente vai ser uma coisa que você vai conseguir empilhar, que ela é instável. Se você pega um triângulo, ele vai ter pontas, algo que vai ser algo que pode te ferir. E o círculo ele já é uma coisa mais sem quinas, né? Uma coisa que vai dar mais uma ideia de movimento ou de maciez, porque não tem nenhuma quina ali para te machucar. Então, quando você passa isso para o personagem, você tende a imbuir os personagens dessas características. Então, quando você trabalha dessa maneira, você tem um determinado resultado. Óbvio que você pode misturar formas, fazer com que o personagem ele tenha uma certa predominância de uma forma, mas acrescentar outras formas para deixar essa forma mais complexa e também misturar esses significados. Outra técnica muito utilizada no character design é a técnica da silhueta. Você chapa toda a cor do seu personagem, deixa ele apenas mostrando os contornos e você verifica se esse personagem está interessante. A maioria dos personagens famosos eles têm uma silhueta inconfundível. Você consegue identificar esse personagem sem os detalhes internos dele. Essa verificação garante que você tem detalhes interessantes no seu personagem, detalhes contrastantes, realmente ressaltar a forma dele. E é bem interessante quando você compara vários personagens de uma mesma obra, de um mesmo jogo, de uma mesma animação, e verifica se as silhuetas desses personagens estão diferentes entre si,
se você tem um contraste interessante entre esses personagens, se esses personagens são reconhecíveis ali apenas pela silhueta. Se o personagem estiver confuso ou mal resolvido, essa silhueta pode não ficar tão destacada, não ficar tão interessante. Então é uma boa forma ali de você verificar se aquele personagem está interessante ali, que ele tem detalhes que ressaltam. Outra coisa importante da silhueta, um personagem, geralmente de uma animação ou de um jogo, ele vai estar no meio de uma confusão, ele vai estar se movendo, ele vai estar interagindo com outros elementos, e essa forma bem contrastante, ela possibilita ali que o personagem seja melhor reconhecido, que ele seja melhor absorvido pela pessoa que esteja vendo aquele determinado conteúdo. Essa técnica da silhueta, ela é muito utilizada para criar os detalhes, para experimentar detalhes diferentes, testar para ver se eles realmente estão funcionando ou não, e verificar se realmente aquele conceito está funcionando, e se ele não estiver funcionando, e procurar meios de consertar os problemas desse concept. Então é uma fase em que você tende a polir a imagem desse personagem, a experimentar coisas diferentes para ter um bom resultado no final. E um último ponto que eu gostaria de abordar sobre character design, que é uma questão que afeta principalmente jogos, mas que também pode ser aplicado em outras mídias, é se preocupar com a função do personagem. Que quando a pessoa olhe para aquele determinado personagem, ela entenda a função dele na narrativa, a função dele no jogo. Um bom exemplo disso é se você pega um MOBA e você vê um personagem que é tanque, um personagem DPS, você deixar essas escolhas claras para o jogador. Não que você não possa subverter isso em alguns momentos, mas é interessante que a forma das coisas deem uma pista sobre a função delas. Que ela é resistente, é rápido, ele é agressivo. Então, trabalhar com essas questões é interessante. Aquilo vai pegar fogo, então eu tenho que pintar aquilo, dar forma para aquilo, de um jeito que aquilo fique explícito, aquela função, né? Aquela questão do fogo, por exemplo. Ou aquele personagem ele lida com veneno. É detalhes na aparência dele que indiquem isso, que reforcem isso. Essas são boas práticas aí na questão do character design. Eu espero que vocês tenham gostado das dicas. Foi um prazer estar com vocês e até a próxima, pessoal.